A nova delação de Vorcaro explodiu a narrativa de que Flávio Bolsonaro é corrupto e que tinha se envolvido com o dono do Banco Master em troca de dinheiro para lhe devolver favores. E já tem especialista em direito dizendo por aí que foi exatamente por isso que a Polícia Federal e a PGR não aceitaram a nova delação de Vorcaro de bate-pronto, porque eles estão estudando a possibilidade. A alegação, tanto da PGR quanto da Polícia Federal, é de que essa nova delação não traz fatos novos, mesmo que uma semana antes de entregar essa nova delação, todos os veículos midiáticos do regime tenham garantido que a nova delação de Vorcaro era bombástica, que ia implodir a República de Banônias por dentro, que ia acabar com tudo. No fim desse vídeo, você vai ter certeza de uma única coisa. Você não odeia esse regime o bastante. Fica comigo até o final, que você não vai se arrepender. Nessa edição, eu também comento sobre a lavação de roupa suja de Luiz Inácio, que encontrou com Nunes Marques e André Mendonça, o que já soa estranho bastante, e falou mal de Alexandre de Moraes para os dois ministros indicados por Bolsonaro, e essas informações saíram aonde? Na coluna da Bela Megali. É cada dia uma frição diferente, gente. E logo em seguida a gente ficou sabendo que Alexandre de Moraes estava indo, junto com a Polícia Federal, para cima do CV, a facção criminosa aqui do Rio de Janeiro que virou terrorista, então, e dos milicianos. Engraçado que ele não tocou no nome do PCC. Gente, essa coisa aqui no Brasil já beirou a sem vergonhice. Não é possível. Aí eu fiquei pensando com as vozes da minha cabeça, será que tem alguma relação? Lula ataca Moraes através da coluna da Bela Megali, aí Moraes vai lá e manda um recadinho para os meninos de Lula? Eu não sei. Por que eu pensei nisso? Afinal de contas, teve um dos ministros do atual governo que visitou o covil do CV aqui no Rio de Janeiro. Vocês acompanharam. Eu não vou falar porque eu não quero problemas judiciais, principalmente num país que não tem justiça. Mas será que tá aquela troca ali? Será que vai sair mais alguma coisa de diálogos cabulosos? Aí eu terminei o dia ontem como? Briguem. Só briguem, desgraçados. Vamos falar sobre isso, você vai entender o tamanho do bafafá. Nessa edição eu também comento com você sobre a picadinha do Butantan contra a dengue, que foi suspensa. Mais de 3.000 reações adversas, mais de 40 consideradas graves e 2 vítimas fatais. Fica comigo que eu vou te contar tudo. Agora é aquela hora de ouro que você faz o nosso trabalho, o nosso esforço aqui de trabalhar com a mão esquerda valer a pena. Diz pra plataforma que esse vídeo é legal, que ele precisa ser distribuído. Taca o dedo no like agora mesmo. Vamos lá? 3, 2, 1. Dedo no like. Bora pra pauta. Espera. Antes de ir para nossas capas de pauta, 2 recados importantes. Primeiro, queria pedir para vocês orarem pelo deputado Gustavo Gayer. Ele está internado com suspeita de uma oclusão intestinal, estava prestes a fazer uma cirurgia, mas a equipe médica achou melhor não operar por enquanto. Então, apresentem a vida do Gustavo Gayer a Deus, tá bom? Uma cirurgia por oclusão intestinal não é uma cirurgia qualquer, é uma cirurgia de grande porte, exige bastante do organismo. Então, se vocês puderem apresentar a vida dele a Deus, eu agradeço muito. E antes de ir para as pautas também, eu queria deixar consignado com vocês a minha opinião sobre essa coisa ridícula de Flávio Bolsonaro ter que ter uma vice-mulher, senão ele não vai ganhar a eleição. Olha, quem trouxe esse assunto à baila pela primeira vez foi Valdemar da Costa Neto, culpando o Braga Neto de ser o vice de Bolsonaro. Então, o Valdemar disse que, olha, Bolsonaro não ganhou a eleição porque o vice era um homem e era um militar. Tá, a partir do momento que você acha uma justificativa justificável dessa por Bolsonaro ter perdido a eleição, você também pode perder as esperanças da gente ter no Brasil pelo menos uma luta digna e decente pela eleição dos nossos sonhos. Vocês sabem do que eu tô falando, né? E em seguida eu tenho que tacar mesmo na cara de vocês que isso é só um movimento de janela de Overton para inserir o nome da Tereza Cristina na possibilidade de vice para Flávio Bolsonaro. Esse pessoal acha que a gente esquece dos movimentos dos sapatênis. Eles já tentaram de tudo para dominar o governo de Flávio Bolsonaro. Eu não duvido muito que viria dessa senhora uma chantagem de impeachment, dela desembarcar, o partido dela desembarcar do governo de Flávio Bolsonaro. Ou vocês esqueceram que dona Tereza Cristina, no verão passado, ela trabalhou pela agenda ESG, pegada de carbono, crédito de carbono e quis entuchar no nosso agronegócio. Que eu não esqueci. E eu não vou deixá-los esquecer. Nenhuma mulher conservadora vai deixar de votar em Flávio Bolsonaro porque o vice dele é um homem. E nenhuma mulher da esquerda vai votar em Flávio Bolsonaro porque ele resolveu colocar uma mulher lá. Nem um gay, nem uma esquerdista de sovaco cabeludo não votariam em Flávio Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Parem com isso. Não aceitem esse tipo de manipulação. Ontem eu já ouvi o nome de Tereza Cristina umas meia dúzia de vezes.
Eu fico indignada quando as pessoas não percebem o movimento da janela de Overton. Olha, o Brasil político é uma pipeta de ensaio o tempo todo. Ninguém leva a sério o que o povo quer, ninguém leva a sério o que a gente fala e ninguém leva a sério o que a gente deseja. Pô, vá pro diabo, que saco. Mas, enfim, isso me dá condições de conversar com você e esclarecer ponto por ponto. Agora sim, bora pra pauta. Então quer dizer que a agenda, a matéria, a ciência inquestionável mandou suspender as picadinhas que foi produzida e aprovada pelo Instituto Butantan, que na minha opinião já foi pro ralo a idoneidade do Butantan há muito tempo, muito antes dessa picadinha aí contra a dengue. Então mandou suspender a vacina produzida e aprovada lá por ele. Sim, mandou. Eu vou ler para vocês a matéria. O Ministério da Saúde, que fez o anúncio, da suspensão da imunização contra a dengue da vacina do Butantan, e de acordo com o governo federal, a medida foi adotada após registro de 2 finalizações suspeitas. Segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas 500 mil doses, sendo 417 mil apenas em profissionais de saúde. Nesse universo dessas 417 mil, houve 42 casos de reações severas, possivelmente ligadas à vacina. Entre eles, 2 mortes que estão sob investigação. E aí o Alexandre Padilha disse que teve 3 casos graves, desses 2 óbitos sem até o momento, nas investigações já feitas pelos sistemas municipais de vigilância estadual, escutando os especialistas, ter dados suficientes para estabelecer uma causalidade da vacina com a ocorrência. Mas eles tiveram dados o suficiente em tempo recorde para dizer que a vacina era eficiente, E exatamente como garantiu o secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Quem fez o registro foi o Marcelo Adeodato, que ele disse, eu estou assistindo o RJ no ar, e o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, ele afirmou que a vacina da dengue é eficaz e protege para toda a vida. Aí o Marcelo questiona, em tão pouco tempo sendo aplicada, já é possível reunir dados para o secretário fazer tal afirmação? Não, segundo os papers mais tradicionais da verdadeira ciência, não tinha tempo. Mas o Butantan foi lá, garantiu, carimbou, a mídia repetiu e os políticos também. E aí o Daniel respondeu ao comentário do Marcelo, chamando-o de maluco anti-vacina, que só podia ser perfil de campanha de negacionista. Ainda bem que no Rio, esta gente não se cria, ainda escreveu tudo errado. Secretário de Saúde, é ele mesmo. Então, assim, parece que a gente pode questionar. Não é Ronaldo Caiado, não é o médico Ronaldo Caiado. Senhores, vocês vão sair daqui com a convicção de que o Brasil é uma imensa pipeta política de ensaio. É só na nossa cabeça. Imagina, diga aí para mim nos comentários, você já tinha pensado alguma vez na sua vida em Ronaldo Caiado, presidente ou vice-presidente de Flávio Bolsonaro? Deixa aí nos comentários para mim, é este lixo de presidente que vocês querem para o Brasil ou de vice-presidente para Flávio que vocês querem para o Brasil? Não dá não, viu? É duro, é difícil. Vamos lá, vamos falar da treta de Luiz Inácio com Alexandre de Moraes. Bem, saiu na coluna da Bela Megali. Deixa eu ver se está certinho aqui para vocês. Não está. Deixa eu mostrar aqui. Saiu na coluna da Bela Megali que o Lula, ele se reuniu com o André Mendonça e com o Nunes Marques, os 2 ministros indicados por Jair Bolsonaro, para descer a marreta em Alexandre de Moraes. Segundo informações, fontes da Bela Megali, Lula deixou clara a indisposição com Moraes, inclusive para colegas de Moraes na corte. Diz que há cerca de um mês, em um encontro reservado com os ministros André Mendonça e Cássio Nunes, Lula evidenciou o descontentamento e chegou a criticar Moraes no âmbito do escândalo do Master. O presidente falou que acha necessário Moraes vir a público explicar o contrato milionário firmado pelo escritório da esposa do ministro, Viviane Bars, com o banco. Em conversas privadas, Lula já demonstrou incredulidade ao ver o valor de 130 milhões de negócio. E tem um outro contrato que apareceu, de 50 milhões, outro. Mas também tem um monte de milhão lá no roubo do INSS. Tem um monte de bilhão de títulos do Banco Master que seriam comprados pelo BRB. Tem um monte de outros bilhões que Lula disse para Vorcário, não vende não, espera que eu vou trocar o cara do Banco Central. Mas isso é um outro assunto. Lula pode estar querendo largar a mão do Alexandre de Moraes? Claro que pode. As sanções Magnitsky batendo na porta, facção terrorista, facção criminosa virando facção terrorista. O Banco Master tem muito que explicar lá. Os bens de Vorcário, os ativos de Vorcário foram todos devidamente bloqueados lá nos Estados Unidos. Então, assim, Lula pode estar querendo realmente soltar a mão de Alexandre de Moraes e nem lembrar que foi o STF que garantiu que ele fosse parar lá em cima daquele poste novamente. Mas qual foi o meu escândalo? Qual foi o meu estupor?
O Metrópolis trouxe uma matéria ontem à tarde dizendo: após decisão dos Estados Unidos, Moraes e Polícia Federal vão avançar contra milícias e Comando Vermelho. Aí eu falei, pera, primeiro, milícia não é transnacional, não tem que estar na prioridade dos Estados Unidos, nem foi declarada organização terrorista. 2, por que Alexandre de Moraes não colocou aí o PCC? Porque eu não ligo que ele investigue milícia. Para mim, tem que descabelar o palhaço de tudo quanto é bandido mesmo. Agora, tirar o PCC, assim, na cara dura, gente, é sinal de que ele tá cagando pro que tá aparecendo. Porque vamos ao tradicional, a mulher de César não basta ser direita, ela tem que parecer direita, ela tem que ter aparência de direita. E parece que alguns ministros da Corte de Cristal não estão ligando mais para o que aparentam as suas ações. Vou ler um trechinho aqui. Diz que o ministro do STF e a Polícia Federal preparam novas ofensivas no âmbito da investigação que apura a relação entre autoridades e milícias do Rio de Janeiro com integrantes do Comando Vermelho. Segundo fontes do Supremo, ouvidas pela coluna sob reserva, as investigações sobre o tema avançam na última semana e devem resultar em novas operações da Polícia Federal, autorizadas por Moraes nos próximos dias. Vamos conversar sobre isso? Sinceramente, de bate-pronto, eu fiquei me perguntando, meu Deus, teria sido essa uma resposta de Alexandre de Moraes a Lula, que foi falar mal dele, lá para Nunes Marques e André Mendonça? De bate-pronto, né, as vozes da minha cabeça, à beira da loucura, eu achei isso. Mas logo eu pensei, peraí, coluna da Bela Megali, vazando, reunião secreta de Lula com André Mendonça e Nunes Marques para falar mal de Moraes, dizendo que Lula está lavando a mão de Moraes, e logo em seguida Moraes diz o quê? Que vai investigar ligações do CV com políticos, milícias cariocas com políticos. Será só coincidência porque Flávio Bolsonaro é carioca e ele é candidato à presidência da República? Eu quero saber se Alexandre de Moraes esqueceu que um ministro do atual governo foi até o covil do CV. Ficou lá 1h30 de bate-papo, de filosofia. Foi ouvir a comunidade. Eu quero saber se Alexandre de Moraes lembra dessas coisas. Que o que vai ter agora, meu amigo, de Fishing Expedition, tá? Contra todo mundo ligado a Flávio Bolsonaro, será uma grandeza. Escrevam e anotem. Das duas, uma. Ou Alexandre de Moraes virou para Lula e falou assim, olha, se lembra daquela 1h30 lá que seu ministro passou no CV? Cuidado, porque eu vou começar as investigações aqui e eu posso fazer coisas. Pare de arquitetar contra mim. Ou é Lula fingindo que está largando a mão de Moraes e Moraes indo para cima de tentar incriminar Flávio Bolsonaro. Deixa nos comentários para mim o que você acha. O que é bom a gente guardar em perspectiva como verdade absoluta são as ações, né? Para vocês terem uma ideia, o Exército suspendeu uma operação de fronteira contra o crime organizado por causa do corte de verba ao Exército Brasileiro. Foi suspensa operações de monitoramento e combate ao crime organizado nas fronteiras do país após o contingenciamento de 4,3 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Defesa para 2026. A informação foi da CNN Brasil e diz que o bloqueio faz parte do contingenciamento de 22,1 bilhões no orçamento de 2026, promovido pelo atual governo daquela tartaruga que ninguém sabe como foi parar lá em cima daquele poste. Não contingencia penduricalho, não contingencia cabide de emprego, não contingencia viagens trilhardárias, nada disso. Mas, gente, para que o Ministério da Defesa vai precisar combater tráfico de drogas nas nossas fronteiras, que são as mais delicadas do mundo, diga-se de passagem? Mas ele tá muito comprometido com combater as coisas do nosso bandido amigo, dos bandidos dele, né? Pois é. Mas para você entender melhor que você não odeia a mídia bastante, saiu na Veja que Jair Bolsonaro está perdendo seguidores na internet e enfrenta processo de morte digital. O presidente Bolsonaro está enfrentando censura digital. Não é morte digital. É muito diferente uma coisa da outra, mas isso a mídia não fala. A mídia não fala que censura, principalmente prévia, é proibida no Brasil. Aí a gente chega na nova delação de Daniel Vorcário e, pasmem, eu estou lendo o Diário do Poder, que é um dos veículos mais esquerdistas que você pode ter tido notícia nesse país, meu Deus, e ele usa o seguinte termo: delação de Vorcário destrói narrativa do PT sobre filme de Bolsonaro. Documentos entregues à Polícia Federal confirmam que os 60 milhões investidos em Dark Horse têm origem 100% limpa e privada. Quem assistiu a minha live com o Didi Red Pill viu que no dia que saiu o áudio, eu estava na live com o Didi e eu falei exatamente isso. Não vejo crime no áudio, não vi
promessa de contrapartida, não vi promessa de nada da parte de Flávio Bolsonaro, vi Flávio cobrando financiamento de um investidor. Certinho? Certinho. Agora, o que espanta é o Diário do Poder usar essa nomenclatura. Mas aí, o que espanta mais? O que espanta mais é a Polícia Federal e a PGR estarem avaliando e vazarem isso para a mídia, tá? Nós estamos avaliando se vamos levar em consideração essa nova delação. Sabe por quê? Essa nova delação, gente, não tem nada de novo. Ué, olha só o trecho do Cláudio Dantas, que interessante. O Metrópolis antecipou que Daniel Vorcaro contou em sua nova delação que não houve contrapartida para Flávio Bolsonaro envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, em homenagem a seu pai. Na sequência, o Globo informa que a Polícia Federal agora acha que a proposta de colaboração não tem fatos novos. Isso mesmo depois que a CNN, dias atrás, informou que se tratava de uma versão muito mais completa, muito mais robusta sobre os crimes e a gestão do Master, que tinha nome até de ministro da Suprema Corte. Mas agora parece que o fato de não ter Flávio envolvido na delação, parece que a PGR e a Polícia Federal não têm interesse, não. Gente, se todas essas matérias, todas essas manchetes estão corretas, diz o Cláudio Dantas, se todas as fontes anônimas falam a verdade, estamos diante de um escândalo ainda pior, envolvendo não apenas uma tentativa de acobertamento de supostos atos ilícitos do ministro do STF, mas uma estratégia deliberada de constranger a candidatura do senador ao PL. Será que veremos outra vez o Instituto da Colaboração Premiada ser usado como arma política contra adversários? Você acha que mais uma vez veremos? Eu não tenho a menor dúvida. Cláudio ainda questiona, será que não percebem que a cada nova versão ou tentativa de manipulação da verdade do devido processo legal, mais constrangedor fica para o STF, para a PF, para a PGR? Será que os ministros que não beberam do uísque de Vorcaro, os delegados que não viajaram em seus jatinhos, os procuradores que não participaram de seus bacanais, estão satisfeitos com a condução dessas investigações? Eu não sei, eu acho que vem muita pressão de cima para baixo, né? Da chefia para o restante dizendo, cala a boca, fica quieto, é a República, é a República. E a República, dominando todo o judiciário, disse que Dino marcou para 16 de junho o julgamento de Eduardo Bolsonaro no STF. Quem vai analisar, claro, é a primeira turma, ação que ex-deputado é acusado de coação por articulações feitas nos Estados Unidos. Pensem num bagulho doido desse. E o Eduardo respondeu, ele disse, olha, tudo que sei sobre esse processo, se é que ele existe, né, é via imprensa, pois eu nunca fui citado. Mais um atropelo dos conceitos mínimos de devido processo legal, ampla defesa e etc. Mais um golpe na Constituição. Mas vejo essa perseguição em certa medida com bons olhos. Se eles sonham tanto em me prender e deixar inelegível, é porque estou incomodando, ou seja, fazendo o certo. Tocantins inteiro para Eduardo Bolsonaro. Enquanto nós ficamos aqui tentando acompanhar as notícias e mantendo o mínimo de sanidade mental, eu deixo a pergunta que não quer calar. Você já aprendeu a ganhar dinheiro pela internet? Porque, meus senhores, com tudo que o Lula já fez em contratação com a China, que o Estado com I maiúsculo brasileiro vai ter que cumprir, e com a possibilidade de GL, eu, se fosse você, ficava de olho no que você pode fazer para garantir a vida financeira da sua família, tá? Na descrição e no comentário fixado eu deixo o link do WhatsApp do Daniel Alvarenga. Lá no WhatsApp dele tem 3 aulas gratuitas falando melhor do que se trata ganhar dinheiro pela internet, esse mundo digital que o mundo inteiro caminha para o trabalho digital, o trabalho home office. Então, dá uma olhada lá, vê se faz sentido para você. Se fizer sentido, você dá o próximo passo. Do contrário, a gente se vê aqui todos os dias a partir das 7 da manhã. E aí? De tarde ninguém morre nesse país, né? A gente tem esse benefício, tudo tem seu ônus e seu bônus. O que você tá achando de tudo isso que eu te contei no dia de hoje? Ai, mas tá combatendo creme, sim. Bota combatendo creme nisso. Eu só tenho uma coisa para reclamar no final das contas, não ter a liberdade que tem os meus amigos da bancada da Timeline TV, que aliás está concorrendo ao magnífico prêmio iBest. Ai, que luxo! E você já votou? O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Onde eu estarei hoje, ao meio-dia, já fica ligado lá, para falar o que precisa ser dito e falar o que eu vejo, falar o que eu estou raciocinando. E se um dia Deus me abençoa e eu não viro uma fazendeira no Texas? Não custa nada sonhar, né? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho. Aqui tem um pix, eduardo.valeria@gmail.com. Você pode nos apoiar com qualquer valor e na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha de fora do Brasil, espero vocês hoje ao meio-dia em ponto na Timeline TV. Beijo no coração. Fui.